O diabo tira a palavra do coração do homem para que ele não se salve crendo na palavra. Essa palavra é Jesus. Essa palavra é a verdade que Jesus revelou no Evangelho. A salvação não é por meio de vida religiosa, de ambiente religioso, de sacrifício religioso, de cerimoniais religiosos, de vida de penitência, de flagelo, de obrigações e de cumprir metas e ordenanças religiosas dentro de nenhuma instituição. A salvação é em Cristo, por Cristo. Ele é o único meio de salvação. Jesus não direcionou ninguém para ser salvo dentro de nenhuma igreja, por meio de nenhum ritual cerimonial, vida religiosa. Jesus ele não estabeleceu nenhuma instituição religiosa como meio de salvação. Jesus não estabeleceu nenhum objeto, nem ritual, nem culto, nem movimento, nem tampouco cerimonial, que leve o homem a alcançar a graça da salvação. A salvação, ela é em Cristo, por Cristo. Ele é o Salvador. Ele mostrou ao pecador o caminho para a salvação, é por ele. Ele mostrou ao Salvador que ele veio salvar. Ele mostrou ao pecador, aliás, ele mostrou ao pecador que ele veio salvar. Ele mostrou ao pecador que quem crê nele não é condenado. Jesus não mostrou ao pecador que tem que guardar o sábado para ser salvo. Tem que dar dízimo ou estar dentro de alguma igreja, instituição, ambiente religioso onde o povo centraliza seu viver e sua vida com Deus. Jesus não dirigiu ninguém a nenhum ritual, nenhum cerimonial, nenhuma obrigação, nem penitência, nem prática, nem flagelo, nem coisa alguma do que hoje o povo vive nas religiões como um meio de salvação. Jesus dirigiu o pecador e centralizou o pecador, mostrando o pecador o alvo, o caminho, o lugar da salvação, ele mesmo. Ele disse, eu vim salvar. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. A salvação não é por meio de nenhuma instituição religiosa. A salvação não é por meio de nenhuma vida legalista na religião. A salvação não é por meio de nenhum cerimonial religioso. Batismo, guardar sábado, dar dízimo, participar de cerimônia, dentro de igreja, ceia, não sei o quê. A salvação não é por nenhum ambiente. Não é dentro de nenhuma direção de homem. A salvação é em Cristo, por Cristo, para que todo aquele que nele crê permaneça e persevere na palavra dele e seja salvo. Então, meus amados amigos aqui do Face e meus irmãos em Cristo, cuidado, quero advertir você, quero estimular você a permanecer na fé, a cuidar da fé, a ser prudente na fé, a vigiar na fé, para não ser reprovado da fé. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 5. Examinando a vós mesmo, para ver se permanece na fé, ou se já não tem sido reprovado dessa fé. Essa fé que salva. A fé que leva o homem a alcançar o dom gratuito de Deus. A fé que é a condição que Deus quer para o homem receber a sua salvação que Ele oferece, de graça para o homem pecador, perdido, julgado e condenado. Essa salvação Deus oferece, não por merecimento do homem, mas por amor pelo homem que Ele tem. Ele oferece a salvação, mas o condicional para o homem alcançar essa salvação de Deus é crer, é fé. Sem fé é impossível alcançar a graça de Deus, é impossível agradar a Deus, mas essa fé não é dentro de uma regra, de princípio, de norma, vivendo legalismo religioso, dentro de nenhuma igreja ou instituição religiosa alguma, religião. Essa fé é em Cristo, no que Ele ensinou, seguindo e guiado por Ele. A palavra de Deus vai nos informar isso. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. Essa graça é o favor imerecido de Deus que Ele proporciona para a humanidade. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Você é salvo pela graça com a única condição, mediante a fé. Essa fé não é dentro de regra, de norma de igreja. Essa fé não é em objeto de igreja. Essa fé não é em igreja, vida de igreja, devoção de igreja, formalidade de igreja, ritual de igreja, cerimonial de igreja, devoção, cumprir, ordenança e meta de igreja. Essa fé é em Cristo, no alvo da fé. Ele é o alvo da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Mas como vão crer em Jesus se não há quem pregue Jesus Cristo ao mundo? Não é pregar esse Jesus religioso
que o povo é convidado a ir para a igreja buscar bênção, prosperidade, milagre, isso, aquilo, outro. É pregar o Jesus que morreu na cruz, como o único meio de salvação para a humanidade. É pregar o Jesus que ofereceu a vida dele em sacrifício vicário, substituto do pecador. É pregar o Jesus que convida o homem ao arrependimento e crer nele para ser salvo, recebendo remissão de pecados pelo nome de Jesus, porque ele é o único, exclusivo e absoluto meio de salvação. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, entre os homens aqui na terra. Não tem nenhum outro meio, nem nome por onde você pode se salvar. Porque Jesus Cristo, ele morreu para que ele fosse a causa da salvação humana. A causa da salvação humana não é o homem ser bonzinho, não é o homem viver uma vida dentro de uma religião, praticando toda regra, toda norma, toda obrigação. A causa da salvação é a morte de Cristo na cruz do Calvário, para proporcionar ao pecador perdido, julgado e condenado um meio de salvação, a esperança para ele sair do destino terrível que ele está. Hebreus 5:9, sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Essa causa da eterna salvação é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a manifestação do amor glorioso de Deus, que oferece ao homem que não é merecedor oportunidade de salvação, por meio de Cristo, para que ele não pereça, mas que tenha vida eterna com Deus, quando deste mundo sair. Esse é o propósito de Deus, querer que o homem se salve, e ele deu esse meio de salvação. Ele estabeleceu, abrindo a porta de acesso a ele para ser salvo. Ele colocou o caminho, ele nos trouxe a verdade, nós que estávamos preso, escravizado na mentira. Ele manifestou a verdade, ele manifestou o caminho, ele manifestou a porta. E não é uma igreja evangélica, nem católica, nem budista, nem testemunha de Jeová, nem mormon, nem igreja, religião nenhuma. Essa porta, esse meio, essa verdade, esse caminho é Jesus Cristo, irmão. João 14:6.